Quantas pessoas precisam só de um olhar, né? De um olhar, falar assim, vamos trabalhar, cara, nós estamos juntos, você não está sozinho não, sabe? Isso aí foi outro aprendizado que ele me proporcionou. Quais foram, assim, você falou dos desafios, né, de você estar num outro país, uma outra cultura e tudo mais, mas trazendo, assim, com a visão corporativa. Então ali eu comecei a perceber na minha equipe que a gente não faz a gestão de pessoas, a gente faz a gestão de expectativas e sentimentos. Né? Todos nós aqui, nós temos os nossos sentimentos, as nossas expectativas. Se eu, gestor, não entendo isso, né, eu não consigo fazer sentido para aquela equipe. Teve uma frase que você falou logo no início sobre as pessoas que você contrata, assim, tem que ser pessoas que sentariam na sua mesa. Sim. Qual a maior qualidade hoje que você vê, se você fosse montar uma equipe do zero, que qualidade é essencial para a tua equipe? Se eu tenho a oportunidade de trabalhar para produzir alimento de alguma forma, eu tenho a oportunidade de tentar ajudar a melhorar a pior coisa do mundo, que é a fome. Né? Então eu sempre falo para as equipes que eu trabalho, vocês já pensaram o privilégio que Deus está nos dando de trabalhar para produzir comida, cara? Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça, R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal Podcastle TV. E aí, Medina, como a senhora está? Hoje é um conteúdo que a gente gosta pouco. Pouco, né, Medina? Pouquinho só. Então, qual que é a dica que a galera tem que fazer? A dica já é, segue o canal, já compartilha, porque vai valer a pena. Show de bola, galera. Pega um caderninho do modo antigo mesmo, né? Um bloco de anotar pedidos, hein? Pega uma caneta, que hoje aqui vai ser um conteúdo, além de ser uma história de vida que inspira, um conteúdo que vai alavancar seus resultados, sua performance. Vai virar a chave. Vai virar a chave, hein? Pega esse código. Pega o código aí. O nosso convidado, ele é empresário, consultor, vendedor, tem a fala doce. Sim. Rapaz. Do interior de Minas pro mundo. Que isso, hein? Os últimos mineiros que a gente entrevistou aqui rendeu, hein? Os últimos mineiros, eles são bons os mineiros é bom de conversa. Seja muito bem-vindo, Eduardo Valias. Ô, irmãozão, uma honra mesmo ter você aqui com a gente. Obrigado. Compartilhando aí sua trajetória. Uma alegria estar aqui. Nós vamos falar só um cadiquinho, né? E é igual logo ali. Conta um cadinho de prosa aqui, né? Não, mas uma alegria estar aqui. Tive o prazer de conhecer o Gustavo aí e ver todo o trabalho, né, que vocês fazem aqui. E é muito inspirador, né? Quantos brasileiros sonham e não conseguem colocar o sonho na vida porque nem tentam, né? Então eu tô lendo seu livro e realmente inspira muito, cara. Muito, muito bom. Parabéns. Que bom que você tirou a ideia da cabeça e colocou no papel. Que você falou lá, né? Eu tirei do papel, mas foi muito bom mesmo. Parabéns. Olha o livro aqui, gente. Valeu, doutor. Muito bom. Não, uma honra, de verdade, receber você aqui. Eu e a Medina, nós sempre falamos que aqui é
a mesa da sala da nossa casa. Legal. Que é onde nós trazemos convidados especiais, que têm história para compartilhar, pessoas que a gente admira, que conhece a trajetória. O Mateusão sempre falava muito bem de você, da sua história e tal. Matheus é mentiroso. É bom de conversa. Mas é isso aí. Menino bom é você. O Matheus é? É ótimo. Que isso, hein? E que legal. Você me fez me lembrar de um gestor que eu tive, que era um cara sem formação teórica, sabe? Ele era um jogador de futebol frustrado e deu errado a carreira dele lá em São José do Rio Preto. Ele pegou uma pasta para vender produto de nutrição animal, abriu o mercado do Mato Grosso do Sul, que é ali ao lado. Foi o maior vendedor que eu conheci na minha vida. Ele chegou a vice-presidente de uma grande multinacional sem ter curso superior, sem ter o curso básico. E algumas coisas que ele me ensinou, ele falava assim: nunca contrate quem não possa frequentar a mesa da tua casa. Então, quando vocês falam da mesa da casa aqui, eu me sinto muito honrado em poder estar aqui, sabe? E me veio imediatamente isso, né? Até arrepio aqui, porque é muito certo isso, né? Quem que a gente está colocando na mesa da nossa casa? Para conviver com a nossa família, para conviver com o nosso ninho, né? Então, ele me inspirou, me inspira e marcou muito a minha vida. Tem várias coisas que ele falava que a gente pensa todos os dias, né? Então, fala assim, puxa vida, eu estou vivendo isso que ele falava, sabe? E essas pessoas são imortais. Infelizmente, ele faleceu na pandemia, como tantas pessoas, né? No seu livro a gente vê o peso da pandemia na vida de todos, a gente passa a reviver isso, né? E outra coisa que ele falava, ele se tornou um colecionador de vinhos. E ele falava assim, eu só coleciono vinhos ruins. Os vinhos bons eu tomo, com as pessoas que eu gosto. Então, é legal, né? Muito então, bom. trazer o hoje, curtir a vida no dia, né? Não deixar para amanhã, foram grandes aprendizados que eu tive dele. Muito obrigado por me lembrar dele. Quero ser o Carlos, valeu. o Carlinhos, famoso. Muito, muito legal. E quem somos? Nós que somos privilegiados de ter você Nada. aqui. E a ideia do podcast é trazer histórias reais de pessoas que inspiram outras, né? Olha que legal, né? Esse mentor que você teve, essa gratidão que você teve, automaticamente você já lembrou dele. E é sempre essa vozinha, né? A gente sempre sabe aquela pessoa que fala, você fala, o que aquela pessoa faria? Você lembra de um conselho? E é verdade. Esse foi um que entendia muito de gente, sabe? Eu fui trabalhar no Mato Grosso do Sul, eu não conhecia nada do mercado, não conhecia nada de nada lá. Depois eu conto o caminho. E eu tinha um representante que ia muito mal de performance em vendas. E ele tinha um problema com ele. Então eu fui convivendo e no fim ele me contou problemas que aconteceram na vida dele. Então ele tinha vergonha do próprio corpo, tinha vergonha, sabe? E num ambiente competitivo de vendas, né? Então nós estávamos preparando para uma reunião com esse senhor, que já era diretor da empresa, e o meu chefe direto na época falou assim, cara, você vai ter que tirar essa pessoa da equipe, senão ele vai tirar você. Né? Eu falei, cara, não vou tirar. E aí apresentei os resultados, e essa pessoa era o pior colocado naquele momento, e deixei ele falar. Falei, vai mandar demitir, né? Aí ele olhou os resultados, ele falou assim, por quê? Peguei, falei da pessoa. Aí ele falou assim, Eduardo, salve essa alma. Salve essa alma. Ela tá precisando de você. Sabe? Então, quando todo mundo pensava que ele ia chegar lá e expulsa essa pessoa porque tá atrapalhando o meu desempenho, né? Ele enxerga o todo e fala assim, salve essa alma, cara. É o melhor que você vai fazer para a vida dessa pessoa. E isso aconteceu, né? E nós fomos trabalhando. É meu amigo até hoje, isso tem 21 anos. Então até hoje essa pessoa é amiga, a gente conversa muito. Hoje a gente está separado geograficamente, né? Mas então essas pessoas que nos inspiram de verdade, né? Porque é na prática. É na prática real, e na hora. E na hora puxa, uma multinacional, você está lá apresentando o resultado. É um ambiente frio, né? É um ambiente, você fala assim, onde está o número, cara? Cadê o número? Sim. Né? Aí a pessoa que está pior, vem o diretor e coloca isso. Não tem como não aprender alguma coisa com isso, né? Não tem como não aprender para a vida,
Quantas pessoas precisam só de um olhar, né? De um olhar, falar assim, vamos trabalhar, cara, nós estamos juntos, você não está sozinho, não, sabe? Isso foi outro aprendizado que ele me proporcionou. Muito bom. Aí, Medina, você já tá recebendo conteúdo rico, de qualidade. Rapaz, mal começou. Mal começou e já chegou chegando, hein? Não, mas vocês que desengatilharam umas lembranças muito importantes da minha vida aqui. Muito boas, muito boas. Ô, Du, valeu. Du, e a ideia é essa, é você vir aqui e compartilhar os seus aprendizados, as suas histórias, né, para os nossos telespectadores. E contar um pouquinho da sua trajetória. Então, você veio lá do interior de Minas. Do sul de Minas. Do sul de Minas para o mundo. Como que foi, Edu? Eu nasci numa cidadezinha no interior do sul de Minas, que é São Gonçalo de Sapucaí. Uma cidade que hoje deve ter 22, 23 mil habitantes. Então é uma família, né? Quando era criança, então, todo mundo se conhecia, um ambiente muito acolhedor, né? Todo mundo era tia, né? Então a minha esposa, que é de lá também, chamava minha mãe de tia. Acaba que é uma família estendida. E eu sempre sonhei em ser veterinário, para trabalhar com produção de leite, que era muito forte na região. Estudei veterinária, a minha família produz lá, tem café e tal. E meu sonho era voltar para casa para estar junto com meu pai. Fui estudar em Belo Horizonte com 14 anos, saí de casa, fui para lá. Não aprendi a falar porta, continuei no porta. Faço questão de manter. Então foi uma jornada. Quando eu estava no ciclo básico da veterinária, o meu pai faleceu. Meu pai teve um câncer e foi uma fase muito dura da nossa família. Meu irmão mais velho estava se formando, eu estava na faculdade. Nós temos mais 3 irmãos mais novos, todos homens, são 5 homens. Minha mãe ficou cuidando do meu pai, eles tinham um casamento assim, parecia um conto de fadas, né? E como a gente vivia isso, via que era verdade, era um amor verdadeiro. E aqui eu abro um parênteses, né? Quantas pessoas passam a vida sem saber o que é o amor verdadeiro, né? Que o amor verdadeiro não é sair para jantar e fazer uma viagem dos sonhos, né? É muito mais profundo do que isso, sabe? E eu vivi isso, eu assisti isso, né? Então a morte do meu pai foi um trauma na nossa vida, né? E ali mudou a estrutura familiar sem que a gente percebesse. Meu irmão se formando, ele assumiu os negócios da família. Minha mãe se afastou dos negócios. Minha mãe foi uma mulher que, na década de 80, ela administrava fazenda. Né? Então, quando eu vejo falar a dificuldade da mulher em entrar no mercado, eu falo, gente, mas a minha mãe, ela colocava nós todos ali. Né? Mas ela é fora da curva, enfim. E quando eu estava me formando para voltar para a fazenda, um professor estava morando nos Estados Unidos. E ele falou, cara, você tem que vir para cá. Me organizou estágio e tudo. Eu só não sabia falar inglês. Nós estamos aqui dentro de uma escola de inglês, né? Mas fui, sem saber falar inglês. Falei, puxa vida, o máximo que pode acontecer é esses caras me mandarem de volta, né? Assim, desculpa o termo, mandar esse burrão aí embora pro Brasil, né? E eu já era noivo da minha esposa. Nós temos 37 anos de relacionamento já. E fui, cara. E fui para os Estados Unidos sem falar inglês. Assim, era um vexame atrás do outro, sabe? Fui morar na casa do professor, que é casado com a minha prima. E ele combinou comigo. Ele falou, Eduardo, eu vou conversar em português só dentro de casa. Fechou a porta, meu amigo, é inglês, se vira. Né? E ele levou a sério. Eu falei, tá brincando, né? Aí fechava a porta e ele, how are you? Eu, nossa. E, enfim, uma vez lá eu estava no laboratório do Ministério da Agricultura americano, um negócio top. E nevando, né? Saí daqui no carnaval, cheguei lá com neve. E fui falar pro meu chefe que eu tinha visto a neve. E falei pra ele que eu vi a cobra. Falei snake, não snow, sabe? aí ele olhou assustado assim, Eduardo, how big? Falei, mais ou menos desse tamanho. E ele apavorado, ele falou assim, você chamou a polícia? Eu falei, gente, que burro, cara. Aqui neva todo ano, o cara quer que eu chame a polícia por causa de neve, né? Aí ele parou sério assim e falou assim, Eduardo, snake is anaconda. Eu falei, meu Deus, eu que errei mesmo, sabe? Mas o que eu gosto de lembrar disso, cara? Porque isso não me desmotivou.
Imagina, você tá lá, né, num lugar, num ambiente diferente, num lugar de altíssima tecnologia, né? E eu não sabia o básico, eu não sabia falar inglês, mas eu queria estar lá, queria aprender. Então, e é uma coisa que o brasileiro precisa se orgulhar. O brasileiro trabalha muito. Quando tem uma oportunidade, o brasileiro é fenomenal. Eu fui para ficar 3 meses, fiquei 1 ano, ganhei mais experimentos para fazer, fui fazer especialização, fui para a escola de marketing, sabe? E trabalhando igual um doido. Mas não era só eu. Todos os brasileiros que estavam lá estavam dando um show, sabe? E isso é muito legal, né, cara? Você tá no ambiente, se provar num ambiente desse e não desistir. E não desistir. Né? Então foi outra grande experiência da minha vida, né? E aí eu voltei pro Brasil. Isso foi no milênio passado, 1998. Voltei pro Brasil para, enfim, ir trabalhar na fazenda. No dia que eu cheguei, caiu uma chuva de granizo, arrasou a fazenda. Então nós ficamos sem produção. Meu irmão, nós combinamos então de trabalhar lá sem receber salário para não ter que demitir ninguém. E eu fui na cooperativa reclamar de uma ração. O presidente falou, cara, você está chegando dos Estados Unidos, assume. Então eu assumi, e aí desencadeou uma outra etapa da minha vida. E aí fui parar no Mato Grosso do Sul para trabalhar com esse senhor que eu falei, que era um fornecedor da cooperativa, para trabalhar com bovinos de corte que eu nunca tinha trabalhado. Depois voltei para Minas, enfim. E aí eu tive uma carreira corporativa que chegou até a diretoria da Cargill, que é a maior empresa de alimentos do mundo, né? Então foi... às vezes eu fico pensando se foi coragem ou se foi loucura, mas que deu certo. Isso é bom demais. Pô. E, Du, quais foram, assim... Você falou dos desafios, né? De você estar num outro país, uma outra cultura e tudo mais. Mas trazendo, assim, com a visão corporativa. Por exemplo, você está iniciando numa Cargill, que é a líder de mercado mundial e com certeza uma empresa ali que tem os processos, padrão, a cultura. Sem dúvida. Como que foi para você se ambientar nesse... Eu falo assim, comento com os meus filhos, né? Nós temos 3 etapas na carreira. A primeira é ser conhecido. Então, quando a gente começa a ser conhecido no mercado, nós ganhamos a oportunidade de sermos reconhecidos. Então, se você faz um bom trabalho, você passa a ser reconhecido. Né? A partir do momento que você é reconhecido, você ganha a oportunidade de ser recomendado. Sabe? Então, isso... A dica, hein, Medina? Aí foi bom, hein? Não, e é verdade, né? Sim. Então, eu comecei na cooperativa da minha cidade. Essa cooperativa tinha negócios com grandes empresas. Então, naquele momento do trabalho local, eu passei a ser conhecido, porque frequentava eventos, né? Queria aprender, estava em cursos, estava em treinamentos. E eu sempre falo isso, né, para você que está começando. Frequente o seu mercado, tem que ser conhecido no mercado. Não importa se é estudante ainda. Eu tenho certeza que vocês aqui conhecem os bons estudantes que vocês têm. Sim. Se alguém ligar aqui e falar, me indica uma pessoa que está bem em inglês para trabalhar comigo. Né? Imediatamente vem essas pessoas na mente de vocês, ou não? Sim. Né? Então, se essas pessoas ficarem só aqui, elas ficam com um ambiente restrito. Agora, se ela se jogar, vai para os Estados Unidos, vai trabalhar, cara, vai para a Inglaterra, vai para o Canadá, né? Ou frequenta eventos. Quantos eventos tem em Campinas durante o ano de todos os mercados, todos os negócios? Sim. Né? Então, por ser conhecido, eu acabei ganhando a oportunidade de ir para uma empresa que ainda não era multinacional, que era Tortuga na época o nome, mas era uma empresa muito grande e pioneira no mercado. Então, ali eu comecei a ter a visão corporativa, sabe? Ali eu comecei a ter a visão de gestão, que eu não tive, né? Que eu esperava ter com meu pai. Meu pai foi um ótimo gestor de pessoas e tudo, gestor de vidas, né? Porque a pessoa tem uma vida ali, né? Sim, sim. Então, ali eu comecei a perceber na minha equipe que a gente não faz a gestão de pessoas, a gente faz a gestão de expectativas e sentimentos. Né? Todos nós aqui, nós temos os nossos sentimentos, as nossas expectativas. Se eu, gestor, não entendo isso,
né? Eu não consigo fazer sentido para aquela equipe. Se você não faz sentido, você não é compreendido. Se não é compreendido, não vai ter o time. Se não tem um time, não tem resultado. Né? Então, ali eu aprendi com as pessoas mais humildes que tinham. Os representantes de alta performance, eles não tinham estudo, sabe? São pessoas que foram forjadas no trabalho. Né? Então, quando pega aquele ambiente, aí sim, eu chego na Cargill, eu já tinha sido forjado. Né? Tanto é que eu entrei na Cargill como técnico de campo, e aí veio um grande desafio da minha vida, que eu passei por um projeto muito grande lá, com uma empresa americana de reestruturação do business, e eu me tornei chefe do meu chefe. E eu não pedi para ser. Né? O diretor chamou e falou, vai ter um gerente nacional aqui, você vai ser chefe do meu chefe. Eu falei, do cara que me deu emprego. Eu pedi demissão, pedi emprego lá. Sabe? Então foi uma prova de fogo, assim. E eu era o caçula da equipe. Então o pessoal do Sul nem me conhecia direito. Eu falei, pô, chega um mineiro aqui, toma o lugar do chefe, né? E aí? E aí, o ambiente? Sabe? Então... Mas aí entra em campo o caráter das pessoas. Né? Porque hoje esse profissional, que era meu chefe, eu me tornei o gestor dele, ele fala, cara, eu tenho orgulho de ter sido o caminho que te levou até lá. Quer dizer que eu estava certo. Olha que caráter, né? Que caráter, sim. Que humildade, né? Isso vale muito mais que qualquer coisa. Você passou uma situação parecida, né, Gu? Passei. E é difícil, né? É um desafio. Então não foi assim, foram etapas que foram se complementando. Né? Quando eu olho para trás, eu falo assim, foi um movimento, não digo natural, mas foi um movimento muito organizado. Né? Porque foi um aprendizado em cima de aprendizado no mesmo mercado, que facilita muito também. Foi sendo um desenvolvimento, um passinho de cada vez, né? E aprendizado, né? Eu tenho muito orgulho do Brasil, sabe? E como eu nasci, me criei, trabalhei em bolsões de prosperidade, que é a produção de alimentos, né? E o Brasil hoje é o grande produtor de alimentos do mundo, graças a essas pessoas mais humildes que eu conheci. Eu saí do Brasil para fazer algumas imersões e aí eu me deparei com a fome verdadeira. E aqui também, dentro do Brasil. Né? Então, a gente que vive numa cidade estruturada, a gente não tem noção do que é isso. Né? Do que é uma pessoa realmente com fome, sabe? E isso me marcou muito. Me marcou muito mesmo. Uma vez eu estava em Pernambuco, no interior de Pernambuco, faziam 7 anos que não chovia. Você pensou 7 anos sem cair uma gota d'água? Né? E era tudo cinza. Porque quando eu via filme e tal, parece que fica marrom, né? Quando tá assim, não é cinza, tudo cinza. E animal morto. Enfim, eu estava indo por uma comunidade de produtores no interior de Pernambuco. Então, no caminho, uma estrada de terra, tinha uma casa, eu pedi pro motorista parar, que tinha uma senhora com 2 crianças. Uma no colo e a outra brincando assim. Aí eu falei, vou lá conversar com ela. Cheguei e perguntei, né? Falei, a senhora tem quantos filhos? Ela falou, quem que é esse louco aí? Deve ser do censo, né? Chegou o rapaz do censo. A senhora tem quantos filhos? Ela falou, tenho 6. Tem esses 2, tem 2 na casa da minha mãe, tem 2 que estão na escola. Tá. E seu marido? Ele foi para São Paulo para procurar emprego. E aí, o que ele tá fazendo lá? Não sei, sumiu. Nunca mais teve notícia do marido. Aí eu perguntei para ela, o que a senhora tem para comer hoje? Ela falou, tenho uma caneca de feijão. Cara, isso aqui do nosso lado, no nosso país, né? Sim. E eu vejo as pessoas julgando, né? Julgando as pessoas porque é nordestino, porque é isso, porque é aquilo, né? Vai viver o que eles vivem, sabe? Então eu falei, puxa vida, se eu tenho a oportunidade de trabalhar para produzir alimento de alguma forma, eu tenho a oportunidade de tentar ajudar a melhorar a pior coisa do mundo, que é a fome. Né? Sim, então eu sempre falo para as equipes que eu trabalho, vocês já pensaram o privilégio que Deus está nos dando de trabalhar para produzir comida, cara? Eu levo meus filhos no supermercado, eu falo aqui, ó. Uma vez nós fizemos um evento na Cargill e eu pedi que cada um levasse um produto final feito com
um produto de algum cliente nosso. Chegou leite, chegou iogurte, chegou manteiga, chegou carne de frango, chegou carne suína, chegou picanha. Sabe, cara? Eu falei, olha aqui, gente, esse é o nosso trabalho. E às vezes as pessoas do escritório não sabiam o que a gente fazia. Sabe? Então, quando você vê isso, cara, e vê no país que a gente tá, eu falei, nós somos privilegiados demais, né? Tem que devolver um pouquinho. Então, hoje, na minha vida, eu sempre vou usar meus filhos assim, porque eu acho que a grande missão da vida é entregar os filhos pro mundo, né? E eu falo para eles que privilégio eu poder ter a tranquilidade de devolver um pouquinho do tanto que eu recebi. Imagina, sair de uma cidadezinha pequenininha. Uma vez eu estava no escritório da Cargill, veio um cara aqui dos Feedcan, né, que conhecia meu pai, conhecia minha mãe, veio para uma reunião séria, e terminou a reunião e falou, rapaz do céu, você é um caipira desse, numa salona dessa? Eu falei, pois é, fazer o quê, né, cara? Se Deus me pôs aqui, tem que... Às vezes eu chegava com a caminhonete suja, ia lá lavar a caminhonete, aí tinha umas pessoas que tiravam foto lá do 8º andar pra zoar, sabe? Mas, cara, a gente tem uma bênção que é a vida, né? E a gente pode ser tão útil para a vida das pessoas, né? Sem aparecer, né? Sem aparecer, tá lá produzindo, ajudando a que a comida chegue mais barata na mesa, sabe? Acho que essa que é a minha missão, né? Isso é impagável. Vou ficar emocionado aqui. Nossa, é forte. Teve uma frase que você falou logo no início sobre as pessoas que você contrata, assim, tem que ser pessoas que sentariam na sua mesa. Sim. Qual a maior qualidade hoje que você vê, se você fosse montar uma equipe do zero, que qualidade é essencial para a tua equipe? Para alguém que queira ser membro. Pergunta boa. Eu acho que tem algumas habilidades que são essenciais, que são treináveis. Inclusive, isso é passível de treinamento. Mas o caráter não é treinável. Sabe? Então, acho que quando o seu Carlos falava assim, traga quem você tem a confiança de colocar dentro da tua casa, essa pessoa não vai te trair, essa pessoa vai respeitar a tua família, essa pessoa não vai falar o que viu de errado na tua casa. Sabe? Isso para mim se resume em caráter, de verdade, né? E eu acho que o que embala o bom caráter é a humildade também. Eu quero trabalhar com pessoas que queiram aprender. Eu aprendo todo dia. Eu tenho 54 anos, quer dizer, não sou novinho, né? Cara, eu vejo que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe nada. Aprende com todo mundo, aprende com o cara do Uber, aprende com todo mundo, né? Então, mas o caráter não dá para abrir mão de forma alguma. O mercado é muito competitivo, mas ele não precisa ser desleal. Sim. Né? A gente pode ser competitivo, tem que ser, mas não precisa ser desleal. Sabe? Então, o caráter, lealdade, isso eu não abro mão. Não abro mão. E as decepções são grandes. São muito grandes. De pessoas que... Meu pai tinha 10 frases. Depois que ele morreu, eu ficava lembrando e fui anotando. Uma delas é que algumas pessoas que você mais vai ajudar na vida são as pessoas que se sentirão ofendidas pela ajuda que você deu. E elas serão desleais. Sabe? Eu vivi isso. Não foi uma, não foi 2 vezes. Né? Só que o contrário também acontece. Né? As pessoas que você dá uma pequena ajuda, né? E você acaba se tornando mentor de uma pessoa que se torna pai ou mãe de família, que se torna um executivo, que se torna líder de tantas pessoas. E aí a nossa visão, né? Eu vou dar peso aqui ou aqui? Né? Foi até engraçado. Eu estava no aeroporto em Brasília hoje, um amigo de São Paulo ligou e tal, falou assim, eu tô te ligando para dar os parabéns. Eu falei, por quê? Não, porque teve um fulano de tal que ele falou mal de você. Eu fiquei feliz demais, cara. Se ele falasse bem... Se ele falasse bem, eu ia ficar muito decepcionado com você, sabe? Eu nem quis saber quem. Sabe? Eu falei, obrigado e tal. E vamos conversar de outra coisa, sabe? Porque onde que a gente tá colocando peso na vida? Agora, montar uma equipe que falte o caráter, aí não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo. Sim. Né? Não constrói... equipe que não tem lealdade não vai, né? Eu falo muito de novo para os meus filhos.
a maior dádiva da carreira é a gente poder voltar onde a gente já passou e olhar nos olhos das pessoas. Né? Então, hoje, faz 5 anos que eu montei minha empresa. Eu tive a grata satisfação de, até hoje, só atender demanda das pessoas com as quais eu convivi. Ou que me indicaram, que trabalharam comigo. Né? E eu tenho certeza que eu errei com muitas delas. Nunca quis errar, mas tenho certeza que errei, eu frustrei alguma coisa. Né? Mas quando, inclusive, uma dessas pessoas falou, preciso do teu trabalho, mas quero conversar com você antes. Eu falei, pois não. Aí ele falou, quando eu pedi demissão, você não me segurou. Por quê? E fazia, sei lá quantos anos tinha pedido demissão, mas assim, veio na memória. Falei, cara, você lembra o dia que você pediu demissão? Nós estávamos vindo para o aeroporto, você estava me levando para o aeroporto, você falou que teve uma proposta de um cliente. E eu falei para você, se fosse eu iria. Eu iria, você vai ficar perto da tua família, você vai parar com essa viagem que está te incomodando, o salário é melhor, você vai estar num cargo muito bom, com muita qualidade de vida. Eu iria. E vou fazer uma coisa. Se você for, eu vou deixar a tua vaga 90 dias aberta. E se deixar uma vaga aberta numa multinacional do tamanho da Cargill, né, eu vou assumir seus clientes. Né? Em 90 dias você me dá o ok. Eu fico ou eu volto. Sua vaga vai estar aberta. E ele foi. Então, passados uns 20 dias, ele falou, não, pode contratar, aqui tá bom demais. E ficou por muitos anos onde ele foi. Mas tinha aquela mágoa, né, do Eduardo não me segurou. Não insistiu. Só que não lembrava da história, lembrava da foto, não lembrava do filme. Né? E quando eu contei, ele falou, puxa vida, eu não lembrava Nem disso. tentou reverter, Gu? Né? Que eu me coloco no lugar e falei, gente, isso aí deveria estar acontecendo comigo. Eu iria. Eu vou falar para ele ficar. Por melhor que ele seja para minha equipe, né? É um ser humano que tá ali. Amanhã eu não tô mais na empresa. Né? Então, assim, isso foi outra coisa que me marcou muito. Mas poder voltar não tem preço. Não tem preço, sabe? Isso é... E você só pode voltar quando você tem caráter. E não é erro. Erro, todo mundo vai errar com todo mundo, né? Mas o caráter não. O caráter acho que é o cerne, né? Não tem jeito. Ô, Du, você tá dando uma aula aqui pra nós. Não, na verdade, você disse duas coisas só. Aqui já tá gerando muito conteúdo, hein, Matheusão? Tá top, hein? Não, mas você disse duas coisas só nessa parte aqui que é muito importante. Que eu acho que no mundo corporativo, quem trabalha aí com gestão de pessoas, de equipe, fala não só no corporativo, até em qualquer comunidade, assim, é sobre o caráter e sobre as pessoas muitas vezes guardarem só a parte ruim, né? Então, essa frase que o seu pai disse pra você, que você carrega contigo. E, por exemplo, Du, nessa parte de pessoas, a pandemia, você acha que afetou de alguma forma? Você acha que as pessoas estão mais fortes, mais fragilizadas? O que você acha que teve alguma mudança, não teve? A pandemia foi uma guerra silenciosa, né? Ninguém sai de uma guerra como entrou. Né? Acho que nenhum de nós aqui saiu da pandemia a mesma pessoa que entrou na pandemia. Até pelo conflito de informação, uma guerra silenciosa. De tudo. Mas né? Sim. E nós começamos a enxergar a morte de perto. Né? Então, eu me lembro da minha cidade lá, eu já morava aqui, mas amigos que faleceram e chegavam à noite num cemitério com uma equipe, com aquelas paramentos assim, ninguém podia chegar perto. Eu tenho amigos lá que faleceram, meu colega de infância, o pai e a mãe. Tenho outro colega de turma de universidade, faleceu ele, o pai, a mãe e a irmã. Só ficaram a esposa dele e os filhos. Então todo mundo viu que a vida realmente é finita. Porque a gente não pensa... A única certeza da vida é que nós vamos morrer. Mas a gente não fica pensando nisso. Sim. Todos nós temos projetos para... Eu, por exemplo, preciso viver mais uns 300 anos para concluir metade do que eu quero fazer ainda. Né? Sim. Mas a pandemia, ela
mexeu muito com as pessoas. E ela ou agregou ou desagregou de vez. Né? Porque pensa as famílias, os casais que viviam algo que não era um amor verdadeiro e de repente estão fechados dentro de um apartamento pequeno em São Paulo. Um apartamentinho de 30, 40 metros quadrados. Né? E começa a ter que conviver 24 horas por dia, com as mazelas, com os defeitos, sabe? Ou a pandemia realmente uniu as pessoas, ou ela destruiu as famílias também. Só olhar em volta, né? Várias pessoas que eu conheço terminaram casamentos, outros resgataram a família, né? Sim. O que eu percebo é que a maioria resgatou a família, sabe? Mas esse viver próximo de novo fez com que as pessoas repensassem o equilíbrio da vida. Eu não posso trabalhar 24 horas, eu vou morrer, né? Então, fulano, eu preciso equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Como fazer isso? Então, no pós-pandemia, houve um movimento que começou nos Estados Unidos, em que, se não me engano, 15 milhões de americanos pediram demissão, de uma hora para outra. Vou vender legal. coisa na internet, vou ficar com a minha família, vou morar no campo, eu quero liberdade geográfica. Né? Então, isso mudou muito até o perfil das pessoas que estão nas empresas. As empresas tiveram que conviver com isso. Né? Então, beleza, agora é tudo remoto. É tudo online, né? Reuniões online. Imagina, eu participei de festa online. Cada um recebia em casa um vinho. Aí todo mundo ligava o computador, tomava um vinho. E a minha mãe é uma peça rara, né? Eu chamei minha mãe. Aí em 2 minutos ela... que festa mais sem graça, eu vou embora, né? Mas é o que dava para fazer naquele momento. Sim. Então a pandemia, ninguém saiu igual. Ninguém saiu igual, sabe? E as empresas tiveram que se reestruturar. Agora começa a voltar para tudo analógico, né? Reuniões presenciais, trabalho não mais em home office, principalmente o latino-americano é muito de contato físico, de olho no olho, né? Então as empresas perceberam que estavam perdendo muita eficiência também por deixar as pessoas em home office. Principalmente na América Latina. Então, estão voltando muito rápido. Mas foi um aprendizado. E acelerou muita coisa. Acelerou a inteligência artificial, acelerou... Principalmente a inteligência artificial, que já vinha sendo trabalhada, né? E hoje é o grande concorrente de qualquer profissional, a inteligência artificial. Ou seja, a régua subiu. Eu quero ter equilíbrio na vida, mas se eu não me preparar mais, eu vou perder para a inteligência artificial. Antes eu concorria com o meu colega aqui do lado. Agora é com quem está dentro do computador ali. Né? Agora é com a Siri. Eu tô com a Siri. GPT, verdade. Com a Siri. Né? Uhum. E as pessoas não estão enxergando isso ainda. Du, nós falamos aqui da qualidade de um colaborador para ser selecionado por você, mas você que acompanhou as gerações, essa mudança, né? Você lembra do seu mentor falando e você tinha essa humildade em aprender. O que você vê nas mudanças de geração para geração? E ainda com esse plus aí da pandemia. Obrigado pela pergunta, porque realmente é mudança. É mudança. Então, eu fiz um trabalho em 2020. Uma empresa americana queria vir para o Brasil ou para outros países. Ela fez o mesmo trabalho em 9 países. Quem fez aqui fui eu. Eu mesmo, não tinha nem equipe. E nós tínhamos que enviar para eles 60 respostas, que eram 60 perguntas básicas. O que é o trabalho, o que é a família, o que é a alimentação para você, o que você gosta, o que você não gosta. E isso teria que ser blocado por gerações. Desde a geração dos veteranos, que hoje estão acima de 80 anos, até a geração alfa, que hoje tem 15 anos. Né? Uhum. E foi assim, foi o maior aprendizado da minha vida sobre relacionamento geracional. O que eu percebi? Eu sou geração X, tenho 54 anos. Eu sou muito parecido com meu pai, que era baby boomer, que era muito parecido com meu avô, que é veterano. Apesar da gente pensar que éramos muito diferentes, né? Mas é muito similar os conceitos, né? A visão de vida. E aí quando chega a geração millennials, que são nativos digitais,
Eles tiveram acesso, vocês tiveram acesso à informação. Né? Já nasceram com isso. Então, assim, quando eu tive acesso à internet de escada e que meu irmão me ligava na biblioteca de qualquer universidade do mundo, eu não acreditava. Falei, cara, não é possível, cara. Eu tô na biblioteca da universidade lendo tese de 200 páginas. O cara entra aqui, não, vamos ver o que tá fazendo lá em Oxford. E pá, entra. Aquilo pra mim era uma loucura, cara. Mas quem já nasceu com isso, já nasceu com informação. Quando chegou a informação, caíram muitas coisas. Muitas mentiras, inclusive. Sim. Né? Então, a empresa que detinha o conhecimento e fazia disso um case de sucesso em preço, acabou. Né? Só que aí, quando vieram as pessoas da geração Z, e aí já chegou a rede social. Com a rede social, além da informação, eu tenho opinião. Certo, tá. Sabe? Verdade. Então, vinha-se muito parecidas as gerações. Quando chega na geração milênio, muda. Quando chega na geração Z, é um abismo. É um abismo. Por quê? Eu recebo no meu celular o que eu gosto. Então, o meu mundo pode ser diferente do seu, pode ser diferente do seu. E eu estou muito mais conectado aqui do que aqui. É né? verdade. Então, na minha cabeça, é um abismo. E o que eu tenho falado muito nas minhas palestras. Quem tem filhos pequenos vai ter que pedalar para ser a referência dos filhos. Que a referência dos filhos está lá na internet. É o Toguro do Corpo Perfeito, que o meu filho conhece, várias histórias engraçadas, que é um cara que eu admiro. Mas, enfim. O Gu não desceu para Balneário. Pra Balneário, pô. Toguro. Sabe, cara? E isso... Você desceu, amor. E isso é um negócio que não vai mudar. Que eu tenho falado nas empresas. Não vai mudar. Então, nós vamos ter que acolher e entender as diferenças e tentar moldar, né, quem já está moldado pela internet. Sabe? Sim, virou já um padrão de referência, de comportamento. Porque né? não conhece o anterior, não conhece o que aconteceu. É eu nasci e já era assim. Eu nasci já era assim. E aí vem a geração alfa, que está com 15 anos, que está entrando nas escolas médias aí, daqui a pouco estão na universidade. E já tem a geração beta, que é quem nasce a partir de 2025, é beta, que é diferente da alfa. Olha que loucura, cara. Rapaz. Né? Então, hoje, o que eu falo do agronegócio que eu trabalho? A gente convive, que eu chamo de ciclo da porteira. As pessoas ficam muitos anos nos mesmos lugares. Seja empresa, ou seja, você pega um gerente de banco, ele vai mudando de cidade. As profissões que são urbanas, o ciclo é mais curto. Vai mudando, no seu empresário e tudo. Porém, no agronegócio lá, as pessoas ficam a vida inteira. Então, a maior cooperativa do Brasil, que é uma empresa que fatura 30 bilhões por ano, o fundador dela é o presidente até hoje, tem mais de 60 anos que ele está lá. Isso não é ruim, né? Porque ele incorpora aquele sonho e ele congrega milhares de produtores e ajuda, né? Sim. E ele é inteligente, ele trouxe gestores, trouxe executivos, né? Mas não são todos assim. E aí uma pessoa que está se formando agora, ela tem que conversar com um cara de 80 anos. E eu vou mandar um WhatsApp até o cara saber que MSM é mesmo. Entendi. Perdeu a venda. Se a gente estiver falando de venda. Né? Eu tenho um irmão que é mais tecnológico que eu, sabe? Um dia ele me mandou assim... A gente tava conversando no WhatsApp, ele mandou assim... VLW. Aí eu mandei para ele BMW, porque ele trabalha com indústria automobilística. Aí eu falei, você tá ficando louco? Eu falei, cara, o que é VLW? Ele falou, valeu, pô. Falei, eu sabia. Eu mandei BMW. Cara, o que é VLW, cara? Sabe? Então, essas desconexões, sabe? Elas estão afastando muitas pessoas. E estão criando as tribos. Né? Que na minha época, lá no interior de Minas, não tinha tribo. Era uma tribona, era todo mundo junto. Né? É verdade. E agora não, agora tem as tribos. Né? E com essas tribos, nós vamos ter milhares de tribos, cada uma de um jeito. E uma empresa que tem 150 mil funcionários, como é que ela vai fazer? Entendi. Como que faz?
Rapaz. Não, os desafios, né, Du? Mas isso que você falou é real. Agora a tecnologia trouxe as tribos, né? E o celular lá, as informações chegam no seu nicho, naquilo que você quer, né? Ô, Lu, na sua experiência, assim, que você falou aqui, que é o mundo real, né, infelizmente aí durante a carreira corporativa, que é um ambiente competitivo e tudo mais, acaba tendo eu acho que é inevitável, né, ao longo da sua formação profissional, ter que lidar com algumas decepções. Sim. Você falou algo aqui muito, que eu acho que tem muito sentido, né, às vezes a pessoa que você mais ajuda, ela vai, por alguma razão, se sentir ofendida, né? Da ajuda que recebeu. E aquela pessoa que, às vezes, você nem sabe que ajudou, mas você ouviu, deu uma mensagem ali, e ela te vê como um mentor. Quando acontece alguma situação, assim, de caráter, o que você falou, né? Habilidades técnicas, deficiências técnicas a gente treina para desenvolver essas habilidades. O caráter é difícil você treinar. E aí, na sua trajetória, essas experiências que você teve de alguma frustração ali que você teve, que alguma pessoa teve uma atitude desleal, e aí você vai, sei lá, cobrar aquela pessoa ou questionar, né? E a pessoa tem aquelas fragilidades emocionais, as justificativas, né? Tipo, que o desleal, assim, eu não sou... As experiências que eu tive, ele sempre tem alguma justificativa para provar o porquê que ele foi desleal. Como lidar com essa situação, assim? Como que cortar, tentar... Porque você deu um exemplo aqui no começo do vendedor que estava indo mal e que o seu mentor disse, pô, resgata essa alma. Então, assim, muitas vezes o ir mal não é uma pessoa desleal, uma pessoa que às vezes está precisando de uma gestão, de um treinamento e tal. Mas e aí, cortar na navalha e já era? Então, existe uma fórmula. Qual que é a fórmula? O americano é muito Pega hábil. Pega o código. Tô precisando dessa consultoria. Pega o código. Não, mas as universidades americanas, elas são muito hábeis em colocar a vida em fórmulas. Sabe? E tem várias fórmulas que eu uso. Uma delas é a fórmula da confiança. Certo. Tem um livro que é o Trusted Advisor, né? Que é o consultor de confiança. Um livro fantástico. E fala o seguinte, que a confiança, ela é igual a competência. Certo. Né? Que assim, eu preciso ser competente para ter credibilidade, competência ou credibilidade, mais capacidade de entrega, certo, mais segurança. O que é essa segurança? Eu posso estar na mesa da tua casa que eu não vou trair você. Isso é a segurança que eles falam. Certo. Eu promovo um ambiente seguro. Confie em mim porque eu mereço essa confiança. Tudo isso dividido pelo meu interesse pessoal. Quando eu coloco o interesse pessoal acima de tudo, essa conta é negativa. Então, quando nós trouxemos isso para o Brasil para trabalhar em equipe, nós colocamos até na parte de cima, nós colocamos vezes. Por quê? Zerou um, zerou tudo. Certo. Né? Entendi, e aí, sim. Se eu tenho 1%, se eu zerei em cima, 1% embaixo já é negativo. Certo. Sabe? Certo. Então, aí respondendo a tua pergunta, joga nessa fórmula. Esse era objeto de conversa mesmo com a equipe. Olha aqui, ó. Cara, se quebrou a confiança, tira da empresa. De verdade. Né? Porque, assim, uma premissa que existe de gestão é contratar com cuidado e demitir rapidamente. E faz parte da vida do gestor contratar e demitir. Sim. Se eu estou convivendo com uma questão de mau resultado, pode ser que eu defini a meta errada. Né? Porque, assim... Resultado e comportamento. A pessoa tem um ótimo comportamento e mau resultado. Opa, gestor, será que a culpa não é sua? Sim. Se a pessoa está precisando de ajuda, ela faz tudo certo, cara. Só. Se a pessoa tem bom comportamento e bom resultado, ela merece mais responsabilidade. Certo. Leia assim comportamento, fazer o que tem que ser feito na hora certa, do jeito certo. Isso é comportamento, né? Agora, se eu tenho um bom resultado com mau comportamento, tem alguma coisa errada. Uhum. Não cabe. Né? Como que eu posso ter um bom resultado fazendo as coisas erradas? Uma hora vem à tona. Vem à tona. Agora, se eu tenho mau resultado e mau comportamento, cara, não percam tempo comigo. Game eu tô over. no lugar errado, tô na empresa game over. E rápido.
E rápido. Agora, muitas vezes as empresas, elas toleram o bom resultado com o mau comportamento. Sim. O cara vende muito, questão comercial. Não, o cara bate meta todo mês, eu preciso dele, mas ele tá matando a tua equipe. E quanto mais ele matar a equipe, mais ele vai sobressair. Mais ele vai sobressair. Entendeu? E aí você vai ser um time de um homem só. Ou de uma pessoa só. Que aniquila... Aí vai embora, destruiu a tua equipe. Ou seja, tira rápido. Né? Eu participei de um podcast, a maior discussão na internet. E os caras falando assim, não, mas será que não tem um lado da empresa? Lógico que tem. Mas a função do gestor primordial é contratar e demitir. É construção de time. Né? E é vivo. Agora, eu sou contra, por exemplo, a pessoa performou a vida inteira, entregou resultado, com bom comportamento. Aí vai ter um problema no entrega. Demite o cara? Não. Não. Opa, tem um histórico aqui. Tem um passado que dá histórico, quer dizer, dá credibilidade para resgate. Sim. Agora, mudou o comportamento é outra coisa, sabe? Mas todo mundo merece uma chance. Essa é a minha visão. Desde que não seja caráter. Desde que não seja caráter. Se for comportamento, meu amigo. Sabe? E a sua equipe está assistindo você manter essa pessoa no time. Todo mundo sabe. Ninguém fala, mas todo mundo sabe. Ele falou assim, ó, se esse cara faz isso e o gestor deixa ele aqui, o gestor sabe. Muitas vezes você não sabe. O gestor concorda. O gestor está conivente. O gestor está junto. E aí destrói a equipe. Sabe? Isso para mim é muito nítido. Muito nítido. Em algum momento, você teve que recomeçar uma equipe? Que você tinha uma equipe muito boa e aí, de repente, essa equipe foi se desfazendo? Em algum momento você teve que recomeçar? Eu tive O grande case que eu acho de gestão é a expansão de equipe e mudar. Eu assumi uma equipe que era uma equipe menor e muitos deles vindo da mesma universidade com o mesmo conceito. De tudo, de vida inclusive, né? Num país gigante como o Brasil. Então, eu falei assim, puxa, não pode. Nós temos que trazer mentalidades diferentes, realidades diferentes. Então, foi um crescimento muito grande em número de pessoas, em resultado inclusive, mas a equipe é viva, né? Então, assim, uma pessoa muito importante sai, tem que trazer outra, mas quem que já está preparado? Uma pessoa para ser promovida, ela já tem que ter alguém para o lugar dela. Senão ela nunca vai ser promovida. Vamos supor que você tem um gerente na empresa. Certo. Que é excelente. E você fala assim, puxa vida, a empresa está crescendo, eu quero colocar esse cara de diretor. Mas quem que vai para o lugar dele? Sim. Porque se não tem, o cargo do diretor eu assumo. Eu, dono da empresa, por enquanto. Ou trago alguém de fora. Porque eu não posso tirar o cara. Agora, se eu não posso tirar o gerente dali, é culpa dele. Porque né? não tá Quem que ele preparou para estar no lugar dele? Exato. Sabe? Então, assim, se você não tem o seu sucessor, você não é promovível. Isso é muito forte e é dinâmico, né? Ninguém pode acabar com uma empresa porque saiu uma pessoa. Sim. Né? E os gestores erram porque preocupam muito com os resultados e pouco com as pessoas. Sabe? Não enxerga as pessoas como deveriam, né? Nós estamos aqui. Quem de nós aqui pode assumir um projeto novo na empresa? Como que eu estou preparando essa pessoa sem ela saber? Porque eu não vou prometer o que eu não posso cumprir. Mas quem que tá? Quem que tem bom comportamento e bom resultado? É essa pessoa. Eu tiro ela, o meu negócio cai? Ou não, ela já tem a equipe dela que vai suportar. Sabe? Então é um jogo de xadrez, assim, sabe? E a gente dá muita oportunidade para a vida das pessoas. Ou pode destruir a vida de uma pessoa também, profissional. Quais são os erros que eu cometi? Pegar um excelente técnico e colocar de gestor de pessoas. Tá. Eu perco o técnico e mato a equipe. Para reconstruir, por exemplo, uma situação dessa, que às vezes você voltar o cara para técnico e você tá matando ele, né? Você não pode voltar. Não pode voltar. Então, ou senta e faz assim, meu amigo, nós vamos fazer um plano aqui, isso aconteceu. Nós vamos fazer um plano aqui de 90 dias, cara. Você vai ter que mudar esse comportamento. Você tem 90 dias para ganhar a tua equipe. Seu primeiro cliente é a sua equipe. Certo. Sabe? E aí nós vamos conversar daqui 90 dias. O erro foi meu, mas eu que tenho que corrigir também. Tem que assumir e dar essa oportunidade de treinar. Agora, tem algum projeto de tecnologia? Tem algum outro projeto que eu possa levar essa pessoa, que é um bom profissional, mas está no lugar errado?
Sabe? Beleza, se tem, coloca num projeto. Se não tem, faz um acordo. Nós temos 90 dias para mudar essa história, mas é mudar mesmo. Só que não é falar isso e aparecer daqui 90 dias. Falar assim, mudou. Qual o plano? Nós vamos conversar toda semana? O que nós vamos fazer intencionalmente? Eu vou promover uma reunião e te coloco para liderar a equipe, eu aqui olhando, e a gente vai depois interagir e ver como que foi. Está disposto a enfrentar isso? O erro foi meu. O erro foi meu, tem que assumir meu erro. Sim, sim. Né? Agora, puxa vida, se eu cometi esse erro e você aceitou... Você também tem que assumir a sua parte, assim, vamos consertar junto, ou não. Consertar junto. Ou não. Né? E isso acontece muito, né? Principalmente em empresas muito grandes que têm o viés muito técnico. Sabe? Uma pessoa de alta performance, ela passa a ser respeitada e admirada na parte técnica. O assunto da empresa é sempre técnico, mas a empresa vive de negócio. Sim. Sabe? Aí você põe um zagueiro lá de centroavante. Aí ela vai fazer os gols. Então, quem que errou? Quem errou foi o técnico. Se for o Guarani... Se o Guarani não tem problema, todo mundo joga em todas as posições. É muito legal, assim, essa mentoria que você está dando aqui pra gente Não, sobre pessoas, sobre gestão, tô aprendendo muito aqui, porque são coisas que eu vivo no dia a dia. E já teve, sim, situações de eu promover uma pessoa para um cargo de liderança, uma pessoa que estava performando muito bem, seja no nosso ramo aqui, ou ministrando aula como professor, ou como vendedor, e aí colocar como gestor de pessoas, que é um gerente de vendas, um coordenador pedagógico, a performance. Eu já vivi muitas vezes essa situação que você trouxe agora, entendeu? E às vezes... E fica um bloqueio, parece. Parece que, tipo, a pessoa ela tinha um alicerce para subir de nível. Mas na hora de executar essa nova etapa, ficava presa ao desempenho individual, mas o desempenho individual não era o que valia nesse momento, que é uma nova função, e aí você não pode regredir, porque você estaria, humilhando, eu vejo como... Não pode retroceder essa pessoa. E às vezes até, por exemplo, numa grande empresa, não pode mesmo. Sim, até por legislação, sabe? A pessoa foi promovida, ela não volta, ela não é despromovida, ela pode ser demitida. Sim. Então esse acordo, você assume o risco comigo? Você vai ter que ser assim, assim, assim. Tá preparado, tá pronto para assumir. E existe um consultor, que é o Ram Charan, ele tem umas obras fantásticas, tem um livro dele, que é o Pipeline da Liderança. Pipeline da liderança. Esse cara veio dar uma palestra em Paulínia uma vez, do nada, assim, falei, não é possível que esse cara, a gente estava estudando os livros dele numa academia de liderança global lá da Cargill. O que ele fala? Por que pipeline? Ele coloca cano, né? Então ele faz um encanamento assim com as transições de carreira. Cada curva é uma transição de carreira. Então a pessoa começa, ela é líder de si própria. Ela recebe ordens. Ela recebe direcionamento. E eu vou lá e executo. Né? Então eu não lidero ninguém, certo? Eu sou líder de mim, do meu trabalho. Aí eu sou promovido, eu passo a ser líder de pessoas. Ou seja, eu saio da execução e eu começo a determinar. Eu tenho que saber determinar, não adianta eu saber só fazer. Essa é a mudança mais difícil. Por quê? Eu sempre fiz assim, deu certo, eu quero que você faça igual a mim, mas eu não sou igual a você. Não, você tem que fazer igualzinho e tal. Não funciona. Certo. Né? Então, quando eu passo a ser de líder de mim mesmo a líder de pessoas, muda o comportamento. Eu vou ter que direcionar, sabe? Eu vou ter que determinar. E aí, depois, eu passo a ser líder de líderes. E aí eu mudo de novo o comportamento. Aí eu tenho que influenciar, sabe? Eu tenho que inspirar. É outra jornada. E aí vai, sucessivamente. Aí chega a líder de corporação, líder de... Mas essas 3 mudanças, elas são cruciais, né? E a gente erra na primeira, sabe? Isso aqui é meu, eu que conheço os clientes, é o meu cliente. Esse cara não gosta desse jeito, esse cara não gosta daquele. Tem um ciúme da carteira de clientes. Né? Isso na gestão comercial é nítido. É nítido. Então eu passo a ser um supervisor só no papel. E eu continuo atuando como vendedor. Sabe? Eu não empodero as pessoas. Eu ligar para o meu maior cliente e falar assim,
Ô, por favor, receba o Gustavo aí para mim e ele é melhor do que eu. Você vai ficar muito satisfeito. Ou vamos junto lá apresentar. Sim, sim. Né? Essa é a grande mudança. Porque se eu vou bem aqui, depois eu consigo fazer a outra transição para ser líder de líderes. Porque eu fui um bom líder. Sabe? Entendi. Então, eu acho que essas são as ferramentas de gestão que todo mundo precisa implementar, sabe? Para não frustrar. Frustra um funcionário, ele vai embora, arruma outro emprego. E a empresa? E o tamanho do buraco na empresa, a frustração que ficou aqui? Tipo, e as horas que gastou buscando desenvolver uma pessoa que tá talvez hoje na concorrência, né? Não, e é um sentimento de injustiça, que eu acho que é o pior sentimento, geral. Eu me sinto injustiçado porque eu investi na pessoa, ela não performou, ainda foi embora. Ele se sente injustiçado, ele ou ela, porque acha que eu coloquei numa cilada, né? E o cliente fica injustiçado porque perdeu os dois. Não é verdade? Sim. Du, nessa carreira que você teve, que você construiu, você passou por todas as etapas. Nesse processo, qual foi a reunião mais difícil que você teve com algum líder? Que você estava numa situação que você falou, eu preciso mudar isso. E como que foi esse momento para você? O pior momento, a pior reunião... É engraçado que a pergunta leva a gente lá para aquela sala, sentado naquela mesa. A empresa não estava performando, não estava entregando. Mas o meu time estava. Né? Aí chega o líder e fala assim, ó... Cada gestor aqui vai demitir 3 pessoas. E eu senti uma injustiça absurda, sabe? Eu precisando contratar, entregando os resultados e tudo. Eu falo, por que cada um vai ter que demitir 3 pessoas? Não, para ser justo. Mas como justo? Se tem um setor que tem 300, o outro tem 8. Quantos por cento está cada uma? Justiça seria até percentual. Mas não teria que tirar quem não está performando nesse momento? Independente de mas eu não equipe. quero privilegiar ninguém. Eu falei, não, privilegio o resultado. Sim, entendi. Sabe? Então aquilo, como que eu olho para os olhos do meu liderado e ele vai falar assim para mim, por que você está me demitindo? Eu estou entregando os resultados. Então esse foi o momento mais frustrante da minha vida profissional. Sabe? Você tem que tomar uma decisão impositiva e injusta. Sabe? Então isso me marcou muito, sabe? E no fim consegui negociar, mas eu tive que demitir uma pessoa que não precisava ser demitida. Para poder mostrar para uma corporação que tomou... Mas foi errado. Sabe? Então essa foi uma, e aí vem desencadeando várias, né? Mas essa foi a que a primeira que a gente lembra é a que mais marcou. Sim. Essa me marcou demais. Eu tenho que olhar nos olhos de uma pessoa que eu contratei, Estava entregando, estava comprando a sua ideia ali. Entendi. Sabe? Falou, vou ter que te desligar. Por quê? Porque talvez outros setores não estavam entregando e aí acaba influenciando como um todo. Sabe? Então, isso foi assim, foi muito... e essas coisas começaram a fazer com que eu não quisesse ficar mais numa corporação e quisesse ter a minha empresa. Que foi uma sequência. Sabe? Outra coisa que me aconteceu, que eu sempre comento, a liderança, ela é muito solitária. A liderança é muito solitária. Né? Então, você é um empreendedor. Certo. As pessoas estão dormindo, a gente está lá acordado, tomando decisões. Tomando decisões. Sim, e pensando em tudo que vai acontecer com essas decisões, em todas as pessoas. Que muitas vezes não podem nem saber das decisões. E outro fato de ser solitário numa grande empresa é o seguinte. Toda vez que eu fui promovido, eu era expulso do grupo do WhatsApp dos meus amigos e não entrava no outro. Então você fica no limbo ali, sabe? E é impressionante. As pessoas, você era colega, elas passam a te tratar como chefe. Cria uma distância absurda. Né? E de todos os meus liderados, diretos ou indiretos, teve uma pessoa que ela nunca se afastou de mim, que era lá de Goiás, o Bruno Rosa. Nunca. E era assim, todo sábado a gente conversava, ele era muito engraçado, o Matheus conheceu, a gente dava risada, mas ele me dava os melhores feedbacks da vida, do jeitão goiano. Ele falava assim, chefe, que negócio ali você mandou bem,
Mas aquele outro foi uma tragédia. Você vai acabar com esse povo. Mas ele foi muito leal, cara. Entendi. O Bruno teve um AVC e morreu com 35 anos de idade. Dia 27 de julho de 2017. Então esse foi o pior momento da minha carreira. Sabe? Eu não pude fazer nada. Né? Eu fui pra lá, pra Goiânia, com a minha esposa. Ficamos lá com ele no hospital. Mas você vê a pessoa ali que foi mais leal na minha carreira inteira, que me ensinou muita coisa. E a gente não poder fazer nada. Sabe? Eu falei, vamos remover para São Paulo, vamos fazer o que tem que fazer. Não adianta. Né? E ele me deixou uma herança que ele percorreu um caminho de autoconhecimento. Ele se tornou uma pessoa muito especial com isso, sabe? E nos sábados que a gente conversava, ele falava assim, que dia que você vai fazer os trem lá? Sabe? Eu falei, Bruno, não tem tempo. E ele faleceu dia 27 de julho de 2017. Dia 20 de agosto eu comecei a fazer uma trilha de autoconhecimento. Sabe? Essa trilha, ela... E minha esposa fez também. Né? Essa trilha, ela me aproximou mais de mim. Resgatou muita coisa minha. Ela me aproximou mais de Deus. Ela me aproximou mais da minha esposa. E ela me mostrou que eu estava no lugar errado. Sabe? Me mostrou que eu estava no lugar errado. Falou, cara, você tá fazendo tudo errado. Tua família tá aí, você tá longe de seus filhos. Meu filho mais velho, basicamente eu convivi com ele sábados e domingos. Quantos filhos você tem? 2 filhos. 2? O João Pedro e o Luca. O João faz medicina e o Luca entrou na agronomia. Agora tá com a cabeça rapada. Mas... Então, esse fato do Bruno, especificamente, ele desencadeou uma mudança na minha vida que foi o recomeçar. Foi o maior recomeçar que eu tive, sabe? E que ainda tá, né? Então, saí da multinacional, montei minha empresa de consultoria e acho que eu nunca tive tão feliz na minha vida. Sabe? Resgatando meus filhos. Puxa vida, Mas liberdade liberdade assim, com compromisso que você vive viajando, mas cara, mas com as suas escolhas. É leve, sabe? Por quê? Porque eu posso olhar nos olhos das pessoas. Entendi. Sabe? É leve, não tem uma... e tá no DNA, né? Eu não me imaginava mais dentro de uma corporação simplesmente tendo que entregar resultado, sendo que eu trabalho para produzir alimento. Sabe? Isso é muito... Eu acho que é muito digno isso, a gente poder diminuir a fome do mundo, né? Como eu falei. Acho que isso é muito mais do que entregar um resultado em dólar, em euro, alguma coisa mais fria, sabe? E é Deus, né? É Deus. Gente, que forte. Nossa, as histórias marcam. Eu ia te fazer uma pergunta de empreendedorismo, mas veio uma outra, o que eu quero fazer para você, Edu. Mas assim, hoje o Eduardo tem 54 anos e percorreu essa estrada. Eu acredito muito que, você ali, com seus... Você foi com quantos anos que você foi para os Estados Unidos? 26. 26. E aí, você foi para os Estados Unidos, voltou, aí que seu pai faleceu, Du? Não, meu pai faleceu antes. Eu fui com 27 anos. Meu pai faleceu, eu estava no ciclo básico. No ciclo básico. Da universidade, Ou seja, o Du lá atrás estava iniciando a vida, assim, os primeiros passos, trajetória profissional, conhecendo o mundo, encarando o desconhecido, ir para outro país, outra cultura, e ver neve, tudo aquilo. E hoje tem o Eduardo que já percorreu essa estrada, assim, e constituiu família, conheceu os mentores, né? Teve que lidar com essas frustrações da vida, algumas coisas dolorosas, perdeu o pai, perdeu um grande amigo que foi o leal da tua jornada. Se você fosse olhar pro retrovisor da sua vida, assim, Du, qual que foi o grande aprendizado, assim, de vida, aquilo que era desconhecido e que você carrega ali no seu coração, e qual que é a sua visão de futuro? Porque com 20 anos era um menino sonhador. Sim, sem dúvida. Vamos, fecha o olho e vai. Sem encara dúvida. A vida. Eu acho que tem 2 grandes lições. A primeira dela,
Se você olhar meu Instagram, todo dia eu ponho lá, diário de bordo. É o dia da minha vida. Hoje é o dia 20.028 da minha vida. Ah, é? Ó, legal. Então eu comecei a medir a vida por dia. Por quê? Nós temos o hábito no Brasil de deixar tudo para depois. Tudo para depois. Seja relacionamento, seja o que for. Amanhã eu faço, né? Sim. E o meu pai, ele foi muito efetivo na vida dele. Ele proporcionou muita coisa boa para muita gente. Meu pai faleceu tem mais de 30 anos. Outro dia uma senhora passou mal na rua lá na minha cidade, eu tava lá, fui levar na casa dela. Aí a velha pergunta, né? Você é filho de quem? Aí quando eu falei o nome do meu pai, faleceu há mais de 30 anos. Falei, a senhora não deve conhecer. Falou, meu filho, esse muro aqui, ele que fez para mim. Mas foi ele, não foi que mandou fazer, não. Eles vieram aqui e fizeram o muro. Isso aí não cobrou nada. Sabe? E eu fiquei pensando, falei, puxa vida, e tem várias histórias. Eu tenho um livro a publicar da vida do meu pai. Que todo pai, lógico, a gente já tem um amor assim, mas realmente foi muito diferente e faleceu com 55 anos de idade. Né? Aí um dia eu tava pensando, falei, quantos dias será que meu pai viveu para ter feito isso tudo que ele fez? Olhei lá no Google, né? Achei uma calculadora de dias lá e tal, 20 mil e poucos. 20.300 e sei lá quantos. Quantos dias eu já vivi? Fiz. Já tava em mais de 19 mil. Falei, gente, pedala, bichão. Mas, então, o primeiro aprendizado é isso. Não deixe para depois. Se eu só tenho hoje tem que ser o melhor dia da minha vida. Uhum. Eu não tenho que ficar bravo, eu não tenho que ficar... A gente vai passar perrengue, sabe? Eu só tenho hoje. Ontem já era, amanhã, sabe lá se nós vamos estar aqui. Uhum. Então o maior aprendizado é esse. Hoje tem que ser o melhor dia da minha vida. Não importa o que eu estou passando. Não importa o que eu estou passando. Sabe? E o segundo aprendizado é que a nossa vida não é nossa. Nós somos os sentimentos que nós causamos nas pessoas. Uhum. Sabe? Então, assim, puxa vida, se eu tive tanta oportunidade, por que eu não posso dividir um pouco? Né? E eu dividi um pouco, eu fui... Cidade pequena a gente acaba sendo tudo, né? Eu fui vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia, da minha cidade. O que as pessoas queriam? Né? Não precisava de gestão, precisava... Sabe o que elas gostavam? É quando a gente ia na enfermaria e pegava na mão delas. Uhum. Sabe? Tava lá. Porque o que acontece nos hospitais brasileiros? É um depósito de gente. Sim. Né? Agora, numa cidade pequenininha, puxa vida, você vai lá, pega na mão da pessoa, fala assim, você vai melhorar, viu? Aí tinha uns que me conheciam e falaram, mas você é veterinário. Eu falei, então, pode deixar que eu te dou uma injeçãozinha aí. Tá? Que já falaram, né? Filho de quem? Né? Uhum. Sabe, cara? Então, assim, qual o sentimento que a gente tá gerando nas pessoas? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer negócio, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Né? Mas como? De que forma, como? Né? Quando a gente chega, que eu falo muito, qual é a sua marca, né? Todos nós temos a nossa marca. A gente chega em um lugar, o que as pessoas pensam e não falam? Essa é a nossa marca. Eu não estou preocupado com o que eles vão pensar, mas eu estou preocupado com o que eu vou fazer com que eles sintam. Eu vou entrar no ambiente para destruir o ambiente? Para ser o bonzão? Não cabe, cara. Sinceramente, não cabe, sabe? Então, assim, quer ser feliz ou quer ter razão, né? Uhum. Exatamente. Forte, hein, menino? Ô, Du, você está mostrando aqui grandes aprendizados, de verdade mesmo. Porque a experiência, gente, a experiência, ela nada mais é do que você conseguir comparar. Como a gente vê, né? São 30 anos de mercado. Sim. Então, o que eu tenho de diferente de uma pessoa que está chegando? Eu vivi muitas situações, eu consigo comparar. Só isso. Mas para conseguir comparar, você tem que perceber as pessoas. Que aí que tá o erro, as pessoas não percebem as outras pessoas. Nós estávamos numa reunião, uma pessoa do marketing. Na reunião, ela estava completamente diferente. Terminou a reunião, uma profissional sensacional. Terminou a reunião, eu falei para ela, vamos tomar um cafezinho ali? Vamos. Falei, o que tá pegando? E ela desabou. Ela falou, meu chefe não percebeu isso, Eduardo. Aí eu levei ela para fazer esse autoconhecimento aí e tal, enfim. Então, não tô falando isso para falar, Eduardo é bonzinho. Não, cara. Quantas pessoas precisam só de um apoiozinho e a gente não enxerga? Uhum. Não é? Então, seres humanos precisando de mais humanidade, né? Entendi. Não é?
Verdade. Eu acho que é isso. Posso ser sonhador, mas isso deu certo na minha vida até hoje. Acho que foi o que me trouxe até aqui. Né? Foi entender as pessoas. Esse episódio aqui de verdade mesmo. Acho que acho não. Você está trazendo muitas reflexões para nós. Muitos dos exemplos que você contou aqui coisas que eu vivo hoje, tá? De gestão, de lidar com pessoas, da gente... Muita coisa que você, enquanto você estava refletindo ali, eu estava refletindo aqui. Falei, cara, estou passando por isso. Mas é isso. Está sendo um grande aprendizado aqui. É importante ouvir. Esse podcast aqui, a gente está aprendendo muita coisa. A gente começa a refletir, qual é o muro que eu estou construindo para o Davi? Sim. É isso. Você trouxe vários insights aqui. É isso. Um dia minha esposa falou assim, que tem isso, esse jargão, mas ela falou muito sério. Ela falou assim, quanto custa seu dia? Quanto custa seu dia? Eu quero pagar um dia pra você ficar aqui com a gente. Pra ir se cuidar e tal. Eu falei, puxa, seu visto da tua esposa, cara. Sim. Né? E aí a gente sai da corporação, tem uma carreira, então as propostas acontecem. E na minha casa eu sempre fui muito... Meu pai sempre me deu muita transparência, eu transmiti isso, aprendi. Meu pai era funcionário público, tinha 5 filhos. Eu fui estudar na Universidade Federal, lá tinha um Banco do Brasil, ele passou a conta dele em conjunta comigo. Ele falou, você pode gastar até tanto por mês. E eu via o salário dele chegar e ir acabando, sabe? Aí eu falei, não é possível, cara. Aí eu comecei a vender iogurte, vendia de tudo. Aí entra a área comercial, vendia de tudo na universidade para poder aliviar, né? E nunca contei nem para irmão, nem para mim, nunca contei quanto que ele ganhava, quanto que eu... Nada. Mas esse fato dele me ensinou a ser transparente com os meus filhos, com a minha esposa. Então, em casa, a gente é muito transparente, né? Então, quando eu recebo uma proposta, eu levo para eles. E há um ano atrás, eu recebi uma proposta irrecusável. Financeiramente e tudo. Uma empresa grande, brasileira, multinacional, que está crescendo. Era um cargo global. Sabe? Aquilo que todo cara de carreira quer. Eu falei, vou levar para casa. Aí levei, mostrei. Aí meu filho caçula olhou para mim e falou assim, pai, você quer viver aquele estresse tudo de novo? Será que a gente precisa disso? Nós precisamos de você. Aí mandei no WhatsApp, obrigado, vou continuar por aqui mesmo. Sabe? Então, assim, os nossos filhos têm uma capacidade de nos ensinar fantástica. Fantástica. Sabe? É só a gente perceber. Só a gente perceber. Eu aprendo muito com os meus filhos. Muito, muito, muito mesmo, sabe? E tem vários exemplos. Nossa, outra vez meu filho mais velho quebrou. Ele tinha 3 anos. Tava jogando futebol dentro da casa. Quebrou um cristal da minha esposa. E eu, sexta-feira, cheguei cansado e tava minha esposa brava e tal. Aí eu falei, João, vamos brincar de uma coisa. Faz de conta que você é meu pai e eu sou seu filho. Aí você saiu para trabalhar, né? Ficou a semana inteira longe da família. Chega em casa morrendo de saudade. Chega aqui, tá a sua esposa brava porque eu, seu filho, quebrei jogando futebol na sala do apartamento. Quebrei o cristal que ela ganhou de presente de casamento. O que você ia fazer? Ele falou assim, pai, eu ia te ensinar, porque ninguém me falou que não podia jogar bola aqui. Eu achei que ele ia falar que ia pôr de castigo, né? Eu falei, tá certo, cara, ninguém ensinou. Entendi. Então, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, senão cada um tira a conclusão que é. Sabe, ele tinha 3 anos de idade, cara. Já tava aí você já percebe que ele também tem a fala doce. Ah, tem. É mineiro, já tem a lábia do mineiro. Mas é isso, a vida é essa, né? E é boa demais. Ô, Lu, e fazendo uma pergunta agora sobre empreendedorismo, pô, você fez uma transição de carreira, né? Mas você saiu de um cargo de alto escalão para se arriscar aí no empreendedorismo. Nós começamos a empreender entre 2009 e 2010, mas até por necessidade, tá? E eu lembro que quando eu comecei a entrar no empreendedorismo, a gente é um comerciante pequeno, tal, mas já era algo que eu escutava muito. Pô, você é louco, porque
Empreender é um desafio muito grande, a maioria das empresas quebram ali nos 2 primeiros anos, não sei o quê, eu via que nessa década 2000, início de 2000, da década de 2010, ainda tinha muito essa crença do CLT ser estabilidade, pô, tem que ter carteira assinada. E quando eu trabalhei na outra escola, eu era meio que vendedor autônomo e tal, então assim, na verdade eu nunca fiquei preso nessa mentalidade. Mas quando eu falava que eu queria ter minha empresa, minha escola, tal, que é o ramo que eu vim, o pessoal, cara, você tá pirando, não sei o quê. Hoje, eu vejo que mudou. Então, assim, eu vejo que os jovens aí de 20, começando aí essa etapa profissional, eles falam muito de empreender. Como que foi para você essa transição? Qual que é a visão que você tem disso? Eu vou te fazer uma pergunta. Fazer 10. E eu tô lendo o seu livro lá. Seu primeiro mês você ganhou R$50, né? Ganhei R$50 em março de 2004. Algum momento, depois que você empreendeu, algum momento você achou que ia dar errado? Não, achar que ia dar errado. Tive muitos medo, insegurança, mas achou que ia dar errado? Mas eu acreditava que é isso. A gente ia buscar alguma solução. Esse é o empreendedor. Esse é o empreendedor, né? Esse é o empreendedor, na minha visão. Sabe? Eu nunca achei que ia dar errado, cara. Entendi. E não é ingenuamente. Porque tá tão claro na minha cabeça que é isso que eu quero fazer. Você sabe? vai. E assim, puxa vida, cara, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Eu tô nesse mercado há bastante tempo. Sim. Qual a chance de dar errado? A chance de dar errado é eu não acreditar. Sim. Aí vai dar errado, né? E assim, aparecem demandas. A primeira coisa que eu faço é um diagnóstico. Pode ser que eu consiga entregar ou não. Ou não. Mas a maior... Assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu fui para um projeto muito grande e eu não me vi capaz de entregar esse projeto sozinho. Aí o presidente da empresa falou assim, você não quer nem tentar? Sabe? Você não quer nem tentar, Eduardo? Tô aqui, cara. Vamos junto. E fomos e fizemos. Sabe? Então também entrar no desconhecido. Né? Mas eu nunca achei que ia dar errado, cara. E eu fui demitido. Eu já tinha, nessa trilha de autoconhecimento, eu defini... Ali ficou muito claro que eu estava no lugar errado, que eu queria demissão. Minha esposa, muito com a cabeça de CLT. E segurança e o salário. Porque nós passamos perrengue, muito perrengue no começo da vida, financeiro. Muito, muito, muito. E aí, ela muito segura com o salário. E eu, diretor, cara. Tinha carro, benefício, ela podia dirigir. Tinha, quer dizer, uma vida que muita gente sonha, né? Sim. Mas eu não estava feliz. Sinceramente, né? Eu falei assim, eu não posso... E eu vinha por 2 ou 3 vezes, eu pedi demissão. O meu chefe ele falou, não posso, fica não sei o quê. Eu não estou me enxergando aqui mais. Sabe? Então houve um afastamento que aí ficou inviável. No fim, na semana que eu fui demitido, eu fui trabalhar em Curitiba. Falei para minha esposa, se até sexta-feira eu não for demitido, eu vou pedir demissão. E ele me demitiu na quinta. E foi fantástico, de verdade. Eu falei assim, eu ganhei a bênção da demissão honrosa. Sim. Pá, cara, eu comprei a caminhonete que eu trabalhava abaixo da FIP, ele me liberou todos os benefícios. Então foi assim, eu falei, gente, entregou a minha vida na minha mão. Falou, tá aí, ó, toma. Tô só cara, liberdade. Como que vai dar errado? Uhum. Aí liguei pra minha esposa, né, feliz da vida e tudo. Ele falou, vem me buscar aqui na empresa que eu tô sem carro. Por quê? Não, fui demitido, rindo. Aí ela, que demitido? Para, eu sou brincalhão. Para de brincadeira. Eu falei, não, por favor, vai chover, eu tô aqui fora. E eu vou pegar um Uber. Não, que demitido. Eu te falei, gente, vem me buscar que eu não tenho carro pra ir pra casa. Que aí recolhe o carro até comprar e tal, né? Uhum. E o meu filho mais velho, que é muito observador, isso me marcou muito também. No fim de semana anterior à minha demissão, domingo eu gosto de fazer um churrasco lá pra gente, fica eu, minha esposa, meus filhos ali. Ele falou assim, pai, você tá muito triste. Você tá muito triste, o que tá acontecendo? Eu falei, não, filho, tá tudo certo e tal e tal. Beleza. Na quinta-feira eu fui demitido, no outro domingo no churrasco, ele falou assim pra mim, ô pai, fazia tempo que eu não ouvia essas gargalhadas suas tão boas assim. Sabe? Por quê? Não tô falando que foi ruim estar lá aos 11 anos. Foi ótimo. Sim, entendi. Ótimo. Hoje eu faço o que eu aprendi lá.
Certo. Só que tudo na vida tem um momento, tem um ciclo que se fecha mesmo, né? E sonho, cara, se você não viver, vai ser só um sonho. Sim. Sabe? Esse é o empreendedor. Que Você morre foi na empreendedor finitude interno, da eu fui vida. empreendedor interno, é verdade. Sim. Né? Agora, se o cara tem medo, se o cara fala assim, não, eu acho que vai dar errado, já deu errado. Então não empreenda, porque não é fácil. Não é fácil. Eu olho lá minhas balancete, né? Tem mês lá que é 0 de faturamento. E tá Sim. tudo certo. Eu resolvi viajar com a minha família. Tá tudo certo. Agora, Sim, será que o outro convive com 0 de faturamento um mês? Tá preparado para isso? Tem que ter estômago, né? O empreendedorismo tem situações... É lógico. E num país sem previsibilidade. Sim. Né? Você tem previsibilidade jurídica, tributária, trabalhista? Não tem. Não tem. Cada eleição pode mudar tudo. Agora, vale a pena? Você tá feliz? Tô feliz. Pronto. Você Estamos tá feliz? né, Medina? É umas loucuras às vezes, né? Mas é isso, gente. Não, mas é uma loucura do bem, eu falo. É uma loucura que assim, Mas você eu acho que trabalha o que pelo brilha os sonho. olhos é assim, você falou muito sobre o brasileiro trabalhador. Sim. Então, quem trabalha, quem sabe ganhar um pão ali no trabalho, você vai Isso. trabalhar dobrado para você. Isso, exatamente. Você vai fazer com mais Feliz, gás né? ainda, É. feliz. Você vai É. falar, depende de mim, então agora eu vou com tudo. É. Porque todas as decisões estão na minha mão. Exatamente. É O isso que aí. antes você dependia de protocolo, de um líder ali para te aprovar, agora tá na tua mão, faz. Isso aí. E aí é o que brilha cada vez mais os olhos, porque é como se você estivesse recomeçando e avançando. E não é um peso. Exato, E não é um peso, é uma escada. exato. É uma escada que a gente tá escada. construindo e subindo, né? E que tá preparando pros filhos, né? O filho de vocês pode seguir se ele quiser. Sim. Sim. É isso que eu penso. Eu tô construindo o meu filho mais velho tá fazendo medicina, ele vai ter a carreira dele. E agora ele já tá assim, ô pai, será que não vai me caber trabalhando aí com você, não? Vai, vem, cara, vem embora. Né? Porque é pra eles, não é pra mim mais. É pra eles, se eles quiserem. Sim, né? sem colocar essa pressão, mas se acontecer naturalmente... Se quiser, eu tô aqui. Sim. Entendeu? Se não quiser, é vida que segue. Vida que Show. segue. Edu, e aí? Nós temos aqui, né, um quadro, né, que na verdade aqui já teve vários insights, vários cortes, de verdade, foi uma honra receber você isso. aqui no nosso canal. É um canal onde nós trazemos muitas pessoas que têm, o quadro até chama Histórias que Inspiram, de vários segmentos, e de empreendedorismo, de testemunhos de vida, de fé. E nesse episódio, acho que você trouxe tudo. Acho não, você trouxe tudo isso daqui. Falou de Deus, falou da importância da família, falou da visão de futuro atraente, falou das frustrações, que eu acho que o caráter ele é forjado pelas dificuldades, Sim. né? Conheça a lealdade de pessoas, não na vitória, não em cima do pódio, mas na dificuldade. E você trouxe vários insights mesmo que eu vou refletir, porque a gente vive com isso, sabe? E para aplicar na minha vida. E é muito legal trazer convidados especiais que têm essa bagagem aí que você tem no mundo business mesmo. E a gente pede, né, Edu? Antes de finalizar aqui, Medina vai encerrar aqui o episódio deixando a mensagem. Mas mirando ali, sabe? Aquela mensagem assim que tá no seu coração, do Eduardo Valias, aquela mensagem que te representa. Para os ouvintes, para os telespectadores aqui, esse episódio ele passa tanto no YouTube quanto no Spotify. Qual que é a mensagem aí que está no seu coração? Du? Mensagem é que a sua vida não é sua. Sua vida é um presente que Deus te deu por um tempo. Né? E que cada um vai saber usar da melhor forma possível, ou não. E como saber se está usando da melhor forma possível? Olhar em volta. Olhar em volta. Como estão as pessoas que estão em volta de você? Como que elas te percebem? É uma bênção ou é um peso? Sabe? Eu acho que é isso. Acho que é isso. E aí, Medina? Forte, hein? É mais Foi uma top demais, daquelas hein? histórias que você fala, grandes histórias, pequenos começos e muita coisa no meio disso. Rapaz, eu fiquei Pô, impressionada. que honra, Que viu? ser De humano verdade incrível mesmo. que você Nada, é. que Aprendi top mesmo. demais, assim, uma Vê lá. mentoringo. Nada. Mentoria, ó. Indicação do Mateusão, que é um cara parceiro top aí.
O Mateusão, ele só chuta pra você cabecear. Só. Gu, faz o gol. Faz o gol. Aí fica Mateus fácil, é né, top. galera? Convidado especial, siga as nossas redes sociais, curte, comenta, compartilha e deixa aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu hoje. Você anotou a fórmula lá, Gu? Anotei. Opa! Então é isso aí, galera. Até a próxima. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!